Você já olhou para a sua vida e se perguntou: por que esta família? Senhor, por que essa dor? Esse sofrimento, crescer em uma família tóxica, pode parecer viver em uma tempestade que nunca termina. Aqueles que deveriam nos proteger, nos ferem. As pessoas que deveriam nos nutrir, nos confundem. Isso é exaustivo, é doloroso. E para muitos de nós, parece um fardo impossível de carregar. Eu sei o peso dessa pergunta, porque eu também já estive lá. Mas hoje, eu quero te encorajar, sua história é muito mais extraordinária do que você imagina. Nas palavras de Isaías, Deus nos lembra: não temas, pois estou contigo, não te assombres. Posso te Deus, eu te fortaleço, e te ayudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, Shir. Quando a vida parece insuportável, quando o caos da sua criação tenta tirar sua esperança. Deus é constante, sua presença não se limita a nos guiar pelo fogo, mas Ele nos transforma dentro. Ele não apenas nos leva pela tempestade, mas nos purifica e nos molda através dela. Agora, imagine por um momento que sua alma escolheu essa família. Não por acaso, mas pela precisão divina de Deus, que sabe exatamente onde você vai crescer e onde você vai despertar para o seu propósito. O que se torna claro é que Deus não comete erros. E mesmo quando a dor parece insuportável, Ele está usando esse ambiente para forjar algo belo em sua vida. Deus é o único que pode transformar o que nos parece destruidor em algo glorioso. Ser escolhido por Deus não é algo comum e fácil, mas é algo cheio de um significado muito maior do que podemos ver. É como um diamante sendo formado. O calor, a pressão, as dificuldades não são ali para nos destruir, mas para nos refinar, para nos tornar mais fortes, mais resilientes, mais moldáveis nas mãos do Criador. Às vezes, a tempestade não faz sentido, mas se você olhar com os olhos da fé, você verá que é no meio dessa dor que Deus faz sua obra mais maravilhosa. Ele não desperdiça nenhuma lágrima, nenhum sofrimento. Tudo tem um propósito. Em vez de se sentir perdido ou abandonado, pense em como Deus pode estar usando esse lugar onde você se encontra para gerar algo novo. Seus desafios não são obstáculos, mas degraus que te levam para o extraordinário. Cada dificuldade que você enfrenta é uma oportunidade para Deus trabalhar. E Ele tem um plano grandioso para você. Ele nunca nos abandona. E cada um de nós, mesmo nas tempestades da vida, tem um chamado divino. Não perca de vista que você foi escolhido, que Deus está com você e que, mesmo nos momentos mais sombrios, Ele está moldando sua vida com uma beleza que você ainda não pode ver completamente. Agora, convido você a refletir sobre isso. Talvez a sua alma tenha escolhido essa família, não por acaso, mas porque Deus sabia que, por meio dessa dor, você se tornaria a pessoa que Ele sempre sonhou que você fosse. Não perca a esperança. Você é escolhido e nunca está sozinho. Às vezes, as dificuldades parecem sem sentido. Quando estamos no meio da tempestade, é difícil ver o propósito de Deus por trás de tudo. A dor e o sofrimento parecem ser os únicos sinais visíveis. E a pergunta, por que isso está acontecendo comigo, pode ser avassaladora. No entanto, Deus nos promete algo poderoso. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor,
planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 29. Deus não apenas nos permite passar por dificuldades, Ele usa cada uma delas para nos moldar e nos preparar para algo maior. Quando olhamos para a nossa história, não podemos enxergar apenas os momentos de dor e sofrimento, mas também as sementes que Deus plantou em nossa vida para um propósito maior. A dificuldade em que você está agora não é um acidente, não é um sinal de que Deus o abandonou, mas uma parte do seu plano divino. Em vez de lutar contra as circunstâncias, podemos escolher confiar em Deus e acreditar que Ele está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. Padre Mário Sartori nos ensina a viver a fé não como uma crença distante e abstrata, mas como uma prática diária, mesmo nas provações. Podemos perceber a mão de Deus nos guiando e nos preparando para a missão que Ele tem para nós. Ele nos chama a reconhecer que as dificuldades que enfrentamos são instrumentos de aperfeiçoamento. Esse plano de Deus não começa com as coisas boas ou fáceis da vida, mas começa exatamente onde estamos, na família em que nascemos, nos desafios que enfrentamos quando a vida não é fácil. É aí que Deus começa a formar algo novo em nós. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 8, 28. Sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esta é uma promessa que nunca falha, mesmo quando as circunstâncias parecem nos desanimar. Deus trabalha para que tudo, contribua para o nosso bem. Padre Mário nos incentiva a ver nossa jornada através dos olhos da fé, sabendo que a dor de hoje é parte do processo de transformação de Deus em nossas vidas. O sofrimento não é para destruir, mas para nos fortalecer e nos preparar para um futuro que só Ele pode planejar. E, mesmo quando não conseguimos entender por completo, podemos confiar que Deus está conosco, trabalhando em nossas vidas e nos moldando dia após dia. Portanto, quando você sentir que a tempestade é forte demais, lembre-se de que Deus tem um plano para a sua vida. E Ele é bom. Ele te escolheu. Te amou. Por mais difícil que seja o caminho, Ele está te conduzindo ao futuro que Ele preparou para você. Em Isaías 48, Deus nos fala de uma experiência poderosa e transformadora. Eis que eu te refino, mas não como a prata. Eu te provo no forno da aflição. Isaías 48. Quando pensamos no fogo, muitas vezes associamos imediatamente ao sofrimento, à dor e ao desconforto. O fogo queima, corrói e destrói. Mas no plano divino, o fogo tem um propósito diferente. Não é um fogo que vem para nos destruir, mas para purificar. Deus, em sua infinita sabedoria, usa as dificuldades da vida para nos purificar e nos refinar. Assim como o ouro é colocado no fogo para tirar as impurezas e se tornar mais puro e valioso, nós também passamos pelo fogo das aflições para ser moldados à imagem de Cristo. Essa é a beleza do processo de transformação espiritual. Não é confortável. E muitas vezes parece difícil demais de suportar, mas Deus usa cada momento de sofrimento para nos refinar, para nos tornar mais fortes, mais resilientes e mais próximos dEle. Padre Mário Sartori, em seus ensinamentos, nos fala sobre a importância de compreender que o sofrimento não é algo em vão. Ao contrário, ele é uma oportunidade
para crescermos espiritualmente e para permitirmos que Deus haja em nossas vidas de maneiras profundas e misteriosas. Deus não nos coloca em situações difíceis para nos punir, mas para nos transformar e nos capacitar a cumprir os planos que Ele tem para nós. O sofrimento é uma escola que nos ensina a depender completamente de Deus e a confiar em sua provisão e sabedoria. Se você se encontra em um momento de aflição, é importante entender que não está sozinho. O próprio Cristo passou pelo fogo da cruz e Ele sabe exatamente o que é sofrer. Em Hebreus 4, somos lembrados que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, Jesus, que é o nosso maior exemplo, nos mostrou que a dor e o sofrimento fazem parte do processo de transformação que nos leva à glória. Ele passou pela cruz para que, através do sofrimento, pudéssemos ter vida. E quando a dor parece insuportável, é quando Deus nos chama para confiar ainda mais nele. Ele não vai deixar você na fornalha do sofrimento sem um propósito. Ele vai usar esse momento para purificar seu coração e para prepará-lo para as bênçãos que estão por vir. Deus, ao contrário do mundo, não desperdiça nenhuma lágrima. Cada momento de dor tem valor, porque Ele está moldando você para algo maior. O que parece destruidor para o mundo é, na verdade, um momento de refinamento na mão do Criador. Lembre-se, a dor que você está passando não é o fim da sua história. É apenas o começo de algo novo. Algo mais forte, mais puro, mais belo. Como a prata é refinada no fogo, você também está sendo refinado para refletir a glória de Deus de maneira mais plena. E ao sair dessa fornalha, você será mais resistente, mais cheio de fé e mais preparado para o chamado que Deus tem para a sua vida. A história de José, narrada no Antigo Testamento, é uma das mais poderosas demonstrações de como Deus pode usar a dor e a rejeição para cumprir seus planos. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e lançado na prisão por algo que não havia cometido. Se você já se sentiu rejeitado ou injustiçado, pode se identificar com ele. Osh Vezesh. As pessoas mais próximas de nós são as que nos ferem profundamente. Yosei. No entanto, nos ensina uma grande lição sobre como lidar com o sofrimento. Em meio à dor, ele manteve sua confiança em Deus e nunca perdeu a fé de que algo bom sairia de sua situação, mesmo estando no fundo do poço. Ele sabia que Deus estava trabalhando, mesmo que não fosse visível no momento. José não se permitiu ser definido pelas circunstâncias, nem pelos erros dos outros. Ele escolheu confiar em Deus. E isso o levou a um lugar de grande honra e propósito. No final de sua jornada, quando José se reencontrou com seus irmãos que haviam o vendido, ele disse algo surpreendente e cheio de graça: vós, na verdade, tentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê neste dia, que é conservar em vida um grande povo. Gênesis 50. Arshã, o mal que seus irmãos intentaram contra ele não foi capaz de frustrar os planos de Deus. Pelo contrário, Deus usou aquela dor para salvar muitas vidas. Essa mensagem é um lembrete para todos nós de que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus tem o poder de transformar o que foi pensado para o mal em algo bom.
quando a rejeição, a dor ou o sofrimento parecem querer nos destruir. Lembre-se de que Deus é capaz de virar a situação a seu favor. Ele é o mestre em trazer redenção, mesmo das experiências mais dolorosas. Padre Mário Sartori nos ensina que, muitas vezes, o sofrimento é o terreno onde Deus realiza suas maiores obras. Não importa o que tenha acontecido em sua vida, Deus pode usar essa dor para te levantar, para te moldar e para te capacitar a cumprir um propósito maior. Não importa quão grande tenha sido a rejeição ou a traição, Deus é maior e tem o controle de todas as coisas. Se você está passando por uma situação difícil, lembre-se de José. A dor não é o fim da história, ela é apenas a preparação para o que Deus está prestes a fazer. Confie em Deus, assim como José fez. E creia que, mesmo no meio da adversidade, Ele está preparando você para algo grandioso. Como Deus usou a dor de José para salvar vidas, Ele também pode usar a sua dor para cumprir o propósito divino em sua vida. Então, ao olhar para a sua história, lembre-se, as dificuldades que você enfrenta não são para te destruir, mas para te moldar, te fortalecer e te preparar para um futuro grandioso. Como você pode olhar para trás um dia e perceber que o que parecia ser uma grande perda foi, na verdade, o começo de um novo e glorioso capítulo em Êxodo 20, o Daulio. Deus nos fala sobre a maneira como os pecados de uma geração podem afetar as seguintes: eu sou o Senhor, toi Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, o Daulio. Esta passagem, muitas vezes, nos lembra da realidade da maldição geracional. Os erros de nossos pais e avós podem, sim, afetar nossas vidas, mas a boa notícia é que, assim como os pecados podem ser transmitidos, as bênçãos também o são. Quando olhamos para nossas famílias e vemos ciclos de dor, sofrimento, vícios ou padrões de comportamento destrutivos, podemos ser tentados a acreditar que não há saída. Pode parecer que estamos presos em um ciclo que se repete, gerando consequências dolorosas para cada nova geração. No entanto, Deus nos oferece uma promessa. Ele não só visitará a iniquidade das gerações passadas, mas também estenderá a sua misericórdia e bênção até 1000 gerações para aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Padre Mário Sartori, em seus ensinamentos, nos lembra que, embora a realidade do pecado geracional seja verdadeira, ela não é definitiva. Em Cristo, somos chamados a ser pontes de transformação entre gerações. O pecado pode ser transmitido, mas também pode ser quebrado. A história de nossa família não precisa ser escrita apenas pelos erros do passado. Nós temos a capacidade de reescrever essa história, começando com a transformação interior que Deus faz em nós. Ao aceitar a graça de Deus e viver de acordo com seus mandamentos, podemos romper com os ciclos de disfunção e iniciar um novo padrão para nossas famílias. A transformação começa em nós. Quando Deus nos escolhe, Ele não só está curando nossa vida, mas está também começando a curar as gerações que virão depois de nós. Nossa fé, nossa obediência e nossa dedicação a Deus podem ser a chave para quebrar as cadeias que nos prendem ao passado e levar nossa família para um futuro cheio de bênçãos. No entanto, quebrar esses ciclos não é algo fácil. Exicuragem.
autoconhecimento e, acima de tudo, fé. Precisamos reconhecer os padrões disfuncionais que herdamos e tomar a decisão de mudar. A boa notícia é que, com a ajuda de Deus, podemos. O Senhor não apenas vê nossa dor, mas também nos dá o poder de mudar. Ele nos chama para sermos agentes de cura e restauração em nossas famílias e em nossa sociedade. Em 2 Coríntios 5, Shutsi, somos lembrados de que em Cristo somos uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5, Shutsi. A bênção de Deus não está apenas em nos perdoar, mas em nos dar o poder de transformar nosso legado e de construir algo novo para aqueles que virão depois de nós. Deus nos dá a chance de começar de novo, de criar uma nova linhagem de bênçãos, de paz e de amor. Portanto, se você está olhando para trás e vendo os efeitos de gerações passadas de dor e sofrimento, saiba que você tem o poder de mudar o curso da história. Em Cristo, você é uma nova criação. Comece a reescrever a história da sua família com as bênçãos de Deus e permita que sua misericórdia transforme cada área da sua vida. A bênção das gerações começa em você, no coração de cada um de nós. Deus colocou uma força que vai além da nossa própria capacidade. Muitas vezes enfrentamos situações que parecem insuportáveis. Momentos em que sentimos que não temos mais forças para continuar. Mas, em Filipenses 4, somos lembrados de uma verdade poderosa. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4. Essa força não vem de nós mesmos, mas de Deus, que nos fortalece para enfrentar qualquer desafio. Padre Mário Sartori nos ensina que, ao enfrentarmos as dificuldades da vida, devemos lembrar que não estamos sozinhos. Deus nos equipa com tudo o que precisamos para vencer. Sua força é verdadeira e tangível, e ela se manifesta de maneira prática em nossas vidas. Não importa o tamanho do desafio, Deus já nos deu tudo o que precisamos para enfrentá-lo com coragem e fé. Uma das chaves para experimentar essa força de Deus é reconhecer nossa dependência dEle, quando tentamos resolver tudo por conta própria. Corremos o risco de nos frustrar e nos sentir sobrecarregados, mas quando nos rendemos à sua vontade e confiamos no seu poder, Ele nos capacita de maneiras que nem imaginamos. A verdadeira força não vem de nossa própria habilidade ou inteligência, mas da graça de Deus que nos sustenta e nos guia. Muitas vezes, o processo de transformação que Deus realiza em nossa vida envolve uma rendição. Quando nos entregamos a Ele, não significa que estamos desistindo de nossas responsabilidades ou objetivos, mas sim reconhecendo que Deus é a fonte de nossa verdadeira força. Essa força é aquela que nos dá coragem para perdoar, para enfrentar nossos medos, para continuar a caminhada, mesmo quando as circunstâncias nos dizem para desistir. Padre Mário também nos ensina que a força de Deus não é apenas para os momentos de vitória, mas também para os momentos de provação. Quando estamos fracos, é quando a graça de Deus se manifesta com mais poder, como diz Paulo em 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12. Yo
quando reconhecemos nossa fraqueza, é aí que experimentamos o poder de Deus em sua forma mais pura. Deus não quer que enfrentemos as lutas da vida sozinhos. Ele nos chama para confiar nele, para nos apoiar em sua força. Quando aceitamos essa força divina, começamos a ver que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A nossa fraqueza não é uma falha, mas uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. E isso não é algo que devemos procurar apenas em momentos de grande sofrimento, mas em todas as áreas da nossa vida. Lembra-se, não importa o que você esteja enfrentando hoje, Deus te deu as ferramentas necessárias para superar. Ele te capacita para a vitória. A força que você precisa já está dentro de você, porque ela vem de Deus. Quando você se entrega completamente a Ele, Ele te dá o poder para conquistar qualquer desafio, superar qualquer obstáculo e cumprir o propósito para o qual Ele te chamou. Se você está se sentindo fraco ou sobrecarregado, olhe para Deus. Confie na sua força e saiba que Ele te sustentará. O poder de Deus é real e Ele está trabalhando em você, fortalecendo-te para a jornada à frente. A história de Moisés é uma das mais poderosas demonstrações de como Deus prepara seus escolhidos. Muitas vezes de maneiras que não conseguimos compreender à primeira vista. Moisés nasceu em um tempo de grande opressão. Ele foi colocado no rio numa cesta, abandonado pela sua mãe para salvar sua vida. Cresceu no palácio de Faraó, mas sempre teve a consciência de sua origem e das dores de seu povo. Mesmo em meio ao luxo e à riqueza do Egito, algo dentro dele não estava em paz. Ele sabia que tinha um propósito maior, mas ele não sabia exatamente como Deus iria usá-lo. A história de Moisés é também a história de um homem que passou pelo deserto, o lugar da solidão, da provação e do aprendizado. Moisés fugiu para o deserto depois de matar um egípcio que maltratava um israelita. E foi no deserto, longe da glória do palácio, que Deus o preparou para a sua grande missão. Por 40 anos, Moisés foi pastor de ovelhas, cuidando de rebanhos e vivendo uma vida de simplicidade e solitude. Esse tempo no deserto não foi em vão, foi um tempo de moldagem, de preparação para o chamado de Deus. Padre Mário Sartori nos ensina que, muitas vezes, o deserto é o lugar onde Deus prepara aqueles que Ele escolheu para grandes missões. No deserto, Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus de uma maneira mais profunda. E foi lá que ele teve um encontro que mudaria sua vida para sempre. No arbusto ardente, Êxodo 3. Idalio. Deus revelou a Moisés o seu nome e a sua missão para ele libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito. Esse tempo de preparação de Moisés no deserto nos ensina que, muitas vezes, Deus nos prepara nas dificuldades e nos momentos de silêncio. Quando estamos longe da vida agitada, longe das distrações e pressões, é quando conseguimos ouvir a voz de Deus com mais clareza, é quando Ele pode nos moldar e nos ensinar lições importantes que nos ajudarão a cumprir o propósito que Ele tem para nós. Se você está passando por um deserto em sua vida, não desanime. O deserto não é um lugar de abandono, mas de preparação. Moisés precisou passar por anos de solidão e desafios, mas Deus estava com ele a cada passo do caminho, formando-o e prepará-lo para ser o líder que libertaria o seu povo. Da mesma forma, Deus está com você, mesmo nos momentos mais difíceis. E está usando essas experiências para te moldar e te preparar para algo grandioso. Osh Vezesh. Olhamos
para o deserto da nossa vida e pensamos que Deus nos esqueceu. Mas é exatamente no deserto que Ele está mais presente, nos ensinando a confiar em sua provisão e nos preparando para a missão que Ele tem para nós. Como Moisés, você pode não entender o porquê de tudo, mas saiba que Deus está trabalhando em você. Ele está formando sua fé, seu caráter e sua capacidade de liderar. Portanto, se você se encontra num momento de deserto, em um lugar de solidão ou dificuldades, lembre-se, esse é o tempo de preparação. Deus está te moldando para a missão que Ele tem para você. Não desista, pois a presença de Deus é mais real nesses momentos. E Ele está te preparando para uma grande obra. Jesus nos ensina. Em Mateus 7, que muitas vezes somos rápidos em ver as falhas nos outros, mas lentos para reconhecer as falhas em nós mesmos, porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu Mateus 7. Este ensinamento é particularmente relevante quando se trata das dificuldades que enfrentamos dentro de nossas famílias. Muitas vezes, é fácil apontar o erro dos outros, especialmente quando os outros nos ferem. Mas o que precisamos entender é que as relações familiares têm o poder de revelar o que há de mais profundo em nosso coração, em nossas famílias. Podemos encontrar tanto nossas maiores bênçãos quanto nossas maiores dificuldades. A convivência próxima e intensa dentro de um lar tem a capacidade de espelhar nossas próprias fraquezas, inseguranças e áreas que precisam de cura. Quando alguém dentro da nossa família nos magoa ou nos decepciona, muitas vezes isso pode ser uma oportunidade divina para olhar para dentro de nós mesmos e enxergar o que ainda precisa ser transformado. Padre Mário Sartori fala frequentemente sobre a importância de olharmos para nós mesmos com honestidade, sem nos escondermos atrás das falhas dos outros. Quando os membros da família nos ferem, Deus nos dá a chance de enxergar nossa própria ferida e perceber onde Ele deseja trabalhar em nosso coração. Em vez de reagir com raiva ou frustração, podemos pedir a Deus para nos ajudar a ver a verdadeira raiz de nossas reações e sentimentos. A verdadeira cura e transformação acontecem quando conseguimos olhar para as nossas feridas com a perspectiva de Deus e permitimos que Ele use essas situações para nos purificar e nos transformar. Quando olhamos para o que nos magoa, podemos reconhecer que essas situações não são apenas sobre os outros, mas também sobre o que Deus está fazendo dentro de nós. Isso não significa, claro, que devemos aceitar ou justificar comportamentos tóxicos ou abusivos. Ao contrário, a cura também pode envolver estabelecer limites saudáveis. Mas, ao fazer isso, precisamos sempre lembrar que a transformação começa dentro de nós. Deus usa a convivência familiar para nos mostrar onde precisamos mudar, crescer e, acima de tudo, como devemos expandir a graça e o perdão. Lembra-se, quando alguém da sua família lhe causar dor, é uma oportunidade para olhar para o seu próprio coração e perguntar: o que Deus quer me ensinar através disso? Onde Ele quer me curar, muitas vezes? O que nos incomoda nos outros é um reflexo do que ainda precisa ser curado dentro de nós. Padre Mário nos lembra que a transformação pessoal começa quando permitimos que Deus use até as situações mais difíceis para nos moldar. A convivência com nossos familiares nos dá uma chance única de refletir sobre quem somos, o que precisamos mudar e como podemos ser mais parecidos com Cristo. Cada dificuldade familiar, cada momento de conflito, é uma oportunidade de crescimento espiritual. Portanto, da próxima vez que você se sentir magoado
ou injustiçado dentro de sua família. Pergunte a si mesmo, o que Deus está tentando me mostrar? Como posso ser mais misericordioso, mais paciente, mais cheio de graça? Em vez de olhar para o argueiro no olho do outro, olhe para a trave no seu próprio olho. Isso não só trará cura para você, mas também transformará a maneira como você vê e se relaciona com os outros. O perdão é, sem dúvida, uma das práticas mais desafiadoras do cristianismo. Em Efésios 4, a palavra de Deus nos ensina toda amargura, ira, sulera, gritaria e blasfêmia, bem como toda malícia, sejam afastadas de vocês. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4. O perdão não é apenas um mandamento, mas a chave para a nossa própria liberdade. Quando escolhemos perdoar, estamos escolhendo abrir a porta da nossa prisão emocional e liberar nossa alma. Padre Mário Sartori nos lembra frequentemente que o perdão não é uma escolha fácil, especialmente quando fomos profundamente feridos. O perdão não significa que aprovamos ou aceitamos o mal que nos foi feito, mas é a decisão de não deixar que o ressentimento, a raiva ou o ódio nos dominem. Quando perdoamos, não fazemos isso apenas por causa da outra pessoa, mas principalmente por nós outros mesmos. O perdão é um ato de libertação que nos permite seguir em frente, curar nossas feridas e experimentar a paz que só Deus pode dar. Perdoar não significa esquecer ou ignorar a dor que sentimos. O perdão não é um processo imediato e pode ser necessário um tempo para curar as feridas. Mas escolher perdoar é escolher libertar-se do peso do ódio e da amargura. Ao fazer isso, abrimos espaço para que Deus transforme nosso coração, substituindo a amargura por paz, a raiva por misericórdia e o ressentimento por amor. A oração de Jesus na cruz, registrada em Lucas 23, é um dos maiores exemplos de perdão, Pai. Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, Jesus foi injustiçado, humilhado e crucificado, mas mesmo nesse momento de extremo sofrimento, Ele escolheu perdoar. Se Jesus foi capaz de perdoar aqueles que o estavam matando, nós também podemos encontrar a força em Cristo para perdoar aqueles que nos ferem. O perdão não é uma questão de nossa própria força, mas da força que vem de Deus. Padre Mário enfatiza que o perdão não significa reconciliação imediata ou restaurar relações que não são saudáveis. O perdão envolve a necessidade de estabelecer limites saudáveis para nos proteger de novos danos. O perdão, porém, é essencial para a nossa saúde espiritual e emocional. Quando escolhemos perdoar, estamos libertando nossa alma do peso do passado e permitindo que Deus trabalhe em nossas vidas de maneira nova. O perdão não é um evento único, mas um processo contínuo. Precisamos perdoar várias vezes a mesma pessoa, ou até mesmo a nós mesmos, para que a verdadeira cura aconteça. Mas a boa notícia é que, à medida que perdoamos, a graça de Deus nos fortalece e nos capacita a perdoar ainda mais profundamente. Em 2 Coríntios 12, Deus nos lembra, mas Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12.
quando reconhecemos nossa fraqueza e nossa incapacidade de perdoar por conta própria. É quando a graça de Deus se manifesta de maneira mais poderosa. O perdão não é algo que fazemos sozinhos, mas algo que Deus faz em nós, através de sua graça. Por fim, lembre-se de que o perdão não apenas nos liberta, mas também nos torna mais semelhantes a Cristo. Quando perdoamos, refletimos o amor incondicional de Deus por nós e nos tornamos canais de sua graça para os outros. O perdão é a porta para a verdadeira liberdade e a chave para a cura de nossas feridas mais profundas. E, ao perdoar, não apenas encontramos paz, mas também nos tornamos instrumentos de paz no mundo ao nosso redor. Muitas vezes, em nossa caminhada de fé, somos ensinados a ser pacientes, misericordiosos e amorosos, o que são virtudes essenciais. Porém, há momentos em que a verdadeira misericórdia e o verdadeiro amor não estão em permitir que alguém continue nos ferindo, mas em estabelecer limites saudáveis. Jesus nos ensina que o amor é sábio e cuidadoso, não permissivo ou negligente. Em Mateus 7, Liel, ele nos diz: não deis aos cães o que é santo, nem atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Mateus 7. Liel, isso não é uma condenação, mas uma orientação prática sobre como preservar a nossa paz e proteger aquilo que é valioso. Como o nosso coração, nossa saúde emocional e espiritual. Padre Mário Sartori nos ensina que limites saudáveis são essenciais para o nosso bem-estar. Muitas vezes, temos dificuldade de dizer não ou de estabelecer limites, porque fomos ensinados a sempre ser gentis ou aceitar tudo. Mas isso pode nos levar a exaurir nossa energia emocional e até mesmo permitir que o mal entre em nossas vidas. Estabelecer limites não é ser egoísta, mas na verdade, um ato de autocuidado e amor próprio. Além de um ato de sabedoria, quando aprendemos a colocar limites, estamos criando espaço para o que é bom, saudável e edificante em nossas vidas. Por exemplo, em uma situação de abuso emocional ou físico, ou mesmo de um relacionamento tóxico, estabelecer limites é uma forma de respeitar a si mesmo e a Deus. Deus não deseja que nos deixemos destruir por relações que são prejudiciais, mas sim que busquemos a cura, a paz e o equilíbrio que Ele nos oferece. Em Provérbios 4, somos orientados, acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4. Guardar o nosso coração, as nossas emoções e a nossa paz é um ato de responsabilidade que devemos ter por nós mesmos. Quando permitimos que os outros nos ferem continuamente sem reagir, estamos deixando que o mal se infiltre na nossa vida. Limites saudáveis são uma forma de proteger nosso coração e impedir que a escuridão entre em nossa vida. Padre Mário também nos lembra que, quando estabelecemos limites, devemos fazer isso com amor e compaixão, não com ressentimento ou raiva. O objetivo não é afastar os outros, mas mostrar com sabedoria e dignidade que há limites no que podemos aceitar. Isso não significa ser rude, mas agir com clareza e firmeza em defesa da nossa paz interior. Ao criar esses limites,
Estamos permitindo que as outras pessoas também cresçam e aprendam a respeitar os outros e a si mesmas. Jesus, em sua vida, estabeleceu limites de várias formas. Ele não permitia que as multidões invadissem seu espaço pessoal constantemente. Nem sempre se submete a todas as necessidades das pessoas. Ele sabia quando era necessário se retirar para orar e buscar a direção do Pai. Ele sabia que a sua missão estava em primeiro lugar e que, para cumprir o que Deus o chamara a fazer, ele precisava manter um equilíbrio e reservar tempo para a sua intimidade com Deus. Da mesma forma, somos chamados a proteger o nosso tempo com Deus, nosso espaço emocional e as nossas energias. Limites saudáveis nos ajudam a crescer espiritualmente, a manter um relacionamento forte com Deus e a cumprir nossa missão de maneira mais eficaz. Eles nos permitem ser melhores para os outros, porque ao cuidar de nós mesmos, estamos mais preparados para ajudar e servir aos outros de maneira genuína e equilibrada. Se você está num relacionamento tóxico, ou se sente sobrecarregado pela pressão dos outros, peça a Deus sabedoria para estabelecer limites. Lembre-se de que Deus te ama. E Ele quer que você se proteja e preserve aquilo que é mais precioso, sua paz espiritual e emocional. Ao estabelecer limites, você está praticando um ato de fé, confiando que Deus honrará a sua decisão de se cuidar e de seguir o seu caminho com sabedoria. Em Isaías 61, e encontramos uma das promessas mais poderosas e cheias de esperança para todos aqueles que buscam viver o propósito de Deus em suas vidas. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os de coração quebrantado, a proclamar liberdade aos cativos e a libertar os prisioneiros. Isaías 61. E esta palavra profética, inicialmente cumprida por Jesus, também se aplica a cada um de nós que somos chamados a ser instrumentos de cura e libertação no mundo. Assim como Jesus foi ungido para a missão de curar e libertar, nós também recebemos a unção do Espírito Santo para cumprir essa mesma missão. Padre Mário Sartori nos ensina que, ao sermos ungidos por Deus, recebemos a capacitação divina para agir como agentes de transformação no mundo ao nosso redor. Essa unção não é apenas para o ministério dos sacerdotes ou líderes, mas para todos os cristãos. Quando Deus nos unge com o seu Espírito, Ele nos dá a autoridade e o poder para levar cura onde há dor, liberdade onde há prisão e paz onde há conflito. Somos chamados a seguir os passos de Cristo, anunciando a boa nova, curando os corações quebrantados e libertando aqueles que estão presos às correntes do pecado, da dor e do sofrimento. Deus nos chama para ser instrumentos de sua misericórdia, para sermos médicos espirituais para aqueles que estão feridos e quebrados. Muitas vezes, as feridas mais profundas são aquelas que carregamos no coração. Feridas emocionais que foram causadas por rejeição, traumas, perdas e até mesmo pela dor de crescer em um ambiente tóxico. Deus nos ungiu para ir até essas pessoas, para curar essas feridas com o amor de Cristo. A unção que recebemos não é só para curar nossos próprios corações, mas também para alcançar os outros, sendo canais de cura e restauração. A missão de curar os corações quebrantados começa com a nossa própria cura. Não podemos ajudar os outros a se curar se não permitirmos que Deus trabalhe em nosso próprio coração. Em 2 Coríntios 1, Paulo nos lembra
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão em qualquer tribulação. 2 Coríntios 1, Sandoce, a consolação que recebemos de Deus, não é apenas para nós, mas para que possamos compartilhar com os outros. Quando somos curados, somos enviados para curar. Padre Mário nos ensina que devemos estar dispostos a ser canal de cura, permitindo que o Espírito Santo nos use para restaurar a vida daqueles ao nosso redor. E isso exige de nós sensibilidade espiritual, disposição para ouvir e coragem para trazer a verdade de Cristo às situações mais dolorosas. Muitas vezes, a cura que trazemos não é instantânea, mas um processo, assim como foi para nós. Devemos ter paciência e fé, sabendo que Deus está sempre no controle, trabalhando nas vidas das pessoas, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A unção de Deus nos capacita a não apenas aliviar a dor externa, mas também a trazer cura profunda para o interior das pessoas, para suas feridas emocionais, espirituais e até mesmo físicas, como Cristo fez. Podemos trazer a verdadeira liberdade, proclamando aos cativos que a libertação está disponível em Jesus. Essa libertação é a verdadeira paz, que só Ele pode dar. E é um presente que devemos compartilhar com todos que encontramos. Portanto, a unção de Deus não é algo que devemos guardar para nós mesmos, mas algo que devemos distribuir ao mundo ao nosso redor. Somos chamados a curar e a libertar, não pela nossa força, mas pela força do Espírito Santo que habita em nós. Ao aceitar a unção de Deus, nos tornamos colaboradores de Cristo na missão de curar os corações quebrantados e transformar vidas. Como agentes da graça de Deus, estamos sendo moldados para trazer luz onde há escuridão, esperança onde há desespero e cura onde há dor. Em Mateus 5, Jesus nos faz um poderoso chamado: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e acendendo uma candeia. Não a coloca debaixo de uma vasilha, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Mateus 5. Essas palavras de Jesus são um lembrete de que, como seus discípulos, somos chamados a brilhar, mas para que nossa luz brilhe de forma eficaz, precisamos entender que, muitas vezes, as dificuldades e os momentos sombrios da nossa vida são o contexto que Deus usa para nos mostrar ao mundo quando enfrentamos momentos de dificuldade, dor ou luta. A tentação pode ser de esconder nossa fé, de deixar que a escuridão nos envolva, mas Jesus nos chama para brilhar, não apesar das nossas dificuldades, mas através delas. Cada desafio, cada situação difícil que enfrentamos, é uma oportunidade para refletir a luz de Cristo de uma maneira única e poderosa. Padre Mário Sartori nos ensina que a nossa luz não se trata apenas de palavras ou ações externas, mas de algo muito mais profundo, a presença de Cristo em nós.
quando permitimos que Deus nos transforme interiormente, Ele começa a nos usar como canais de sua luz no mundo. A verdadeira luz que Cristo fala não é algo que vem de nós mesmos, mas algo que transborda de nossa relação com Deus. Quando estamos íntimos de Deus, sua luz brilha em nós e através de nós, tocando as vidas daqueles que estão à nossa volta. Em momentos de dor ou dificuldade, nossa tendência pode ser de olhar para nossas próprias feridas e fraquezas. No entanto, Jesus nos chama a olhar para Ele, o autor da nossa fé, e permitir que sua luz brilhe através dos nossos pontos mais fracos. Muitas vezes, as pessoas mais tocadas pela nossa luz não são aquelas que veem nossas vitórias, mas aquelas que veem como reagimos no meio das nossas lutas. Quando conseguimos manter nossa fé e nosso amor por Deus durante as dificuldades, essa é a luz mais forte que podemos oferecer ao mundo. Padre Mário também nos lembra que brilhar nas trevas não significa ser perfeito, significa ser autêntico e verdadeiro, vivendo a fé de maneira prática e honesta. A luz de Cristo em nós não é um brilho que vem de nossa perfeição, mas da nossa dependência dEle. Quando reconhecemos nossa fraqueza e permitimos que Deus nos use, Ele transforma nossas falhas em oportunidades para a sua graça brilhar. A luz de Deus em nós é mais visível quando estamos dispostos a mostrar ao mundo que, mesmo nas dificuldades, Deus é maior do que qualquer escuridão. Nos momentos de crise, é fácil se sentir como se nossa luz estivesse apagada, mas lembre-se, Deus está usando você, mesmo quando você não se sente forte. Em 2 Coríntios 4, Paulo nos lembra: mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4. Nós somos vasos de barro, frágeis e imperfeitos, mas carregamos dentro de nós um tesouro incomparável, a luz de Cristo, e é essa luz que brilha no meio das nossas fraquezas, tornando-se um testemunho poderoso para os outros. A verdadeira luz de Cristo não é apenas para nós, mas para o mundo. A luz que Deus acende em nosso coração não deve ser escondida, mas compartilhada. Deus te chamou para ser uma testemunha viva, para que, através de suas boas obras e da forma como vive sua fé, as pessoas vejam a glória de Deus. Não deixe que o medo, a vergonha ou as circunstâncias te façam esconder essa luz. Você foi feito para brilhar. Quando você brilha, as pessoas não veem apenas você, mas veem o Cristo em você. Elas veem a sua bondade, sua misericórdia e o seu poder. Então, não se esconda. Seja a luz onde você estiver, seja no seu trabalho, na sua família, entre seus amigos ou até mesmo em momentos de solidão. A luz de Cristo brilha mais forte nas trevas. E você foi chamado para ser uma luz que ilumina o caminho para aqueles que ainda estão em escuridão